Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clube das 5 Podcast. Meu nome é Kenny Pinto. Se você ainda não me conhece, essa é uma ótima oportunidade para a gente se conhecer ou conhecer um dos muitos convidados que por aqui passam. Editor, roda a vinheta porque já começou o Clube das 5 Podcast. Bem-vindos mais uma vez ao Clube das 5 Podcast. Hoje é um episódio especial, como alguns que já fizemos mais lá para trás. Edição especial Clube do Livro. E o livro escolhido para hoje é O Homem Mais Rico da Babilônia, cujo autor é George Clason. Espero estar a pronunciar bem esse nome, George Clason. Conta a história de um homem muito rico da Babilônia. E como vocês já devem saber, em história universal, fala-se que há 3.000 anos atrás, antes de Cristo, a Babilônia foi um dos maiores impérios que já existiu e tinha um índice de desenvolvimento humano fora do normal. Eu arrisco a dizer que a Babilônia, naquele tempo, era alguma coisa mais ou menos como Dubai ou Suíça, porque eles tinham um nível de vida, um padrão de vida muito alto, trocas comerciais assim de forma muito exaustiva, de forma muito presente. Então era um estado bem desenvolvido e, obviamente, o personagem principal desse livro, que era Arcade, era o homem mais rico da Babilônia. Como vocês sabem, muitas das pessoas ricas produzem eventos, festas, em que têm convidados da classe alta e outros assim da classe média alta, e não só familiares, amigos do passado e tudo mais. E num desses eventos, o personagem principal, Arcade, decidiu partilhar com os seus convidados 7 curas contra uma bolsa vazia. Dito de outra forma, alguns passos para poder enriquecer ou construir um patrimônio como o dele. Porque Arcade acreditava que qualquer pessoa no mundo pode construir um patrimônio tão robusto como o dele. Verdade ou mentira? Não sei, mas de uma coisa tenho certeza. O livro O Homem Mais Rico da Babilônia é um dos livros, depois da Bíblia, um dos livros sobre finanças pessoais mais lidos a nível do mundo. E eu me interessei muito com o conteúdo desse livro, tem me feito crescer financeiramente. E lembrando que antes de partilhar as 7 curas ou os 7 passos contra uma bolsa vazia, gostaria de fazer nota de que o que eu vou dizer aqui nesse conteúdo não é um conselho financeiro, porque eu não sou um especialista em finanças, é meramente um conteúdo que eu decidi partilhar com a minha audiência, partilhar consigo que acompanha o Clube das 5 Podcast. Então, a primeira cura que Arcade partilha conosco é: comece a engordar a sua bolsa. Dito em outras palavras, poupe 10% de todos os seus rendimentos. Ou seja, construa uma reserva de emergência para os imprevistos financeiros que você chegará a ter. Isso sim curará a sua bolsa vazia, o seu bolso vazio. O segundo passo, a segunda cura é: controle os seus gastos. Eu devo vos confessar que controlar gastos é uma atividade muito difícil. Desde que eu comecei a estudar sobre finanças pessoais, ah, controlar gastos é uma disciplina difícil, mas vou-vos confessar que não é impossível. Eu tenho estado a registrar os meus gastos e percebi quais são os cortes que eu preciso fazer e quais são os gastos ou despesas que eu preciso continuar a fazer para o meu dia a dia. Então, controle os seus gastos. O livro conta a história de um homem que era vendedor de escudos, que fez um investimento, ou seja, recebeu algum financiamento, mas com o tempo
ele acabou gastando muito mais do que devia, muito mais do que devia. Então, ali, um dos conselhos para você controlar os seus gastos é quando vais fazer compras num supermercado, numa praça, numa feira, leve sempre uma lista e mesmo que não leves uma lista, registra tudo o que gastaste para poderes saber o que é necessário, urgente e importante. Isso nos ajuda muito a priorizar as nossas finanças e a construir um patrimônio robustos. Robusto, digo. A terceira cura é faça o seu ouro multiplicar. Dito em outras palavras, tenha uma fonte de renda passiva. Ou seja, um dinheiro que trabalha para si, sem grandes esforços. Isso não significa se meter em negócios ilegais. Não. Ter uma renda passiva é ter um dinheiro investido em alguma coisa que ao longo dos anos, ao longo dos meses, esse dinheiro possa retornar para ti com algum lucro. Um exemplo prático seria um depósito a- a prazo num banco. Quando se tem um depósito a prazo, se bem que as taxas não são assim muito, as taxas de juros não são assim muito altas, mas é sempre melhor dois pássaros na mão do que todos a voar. Mas você já domina bem esse provérbio de dois pássaros na mão do que um pássaro a voar, do que todos a voar. Então, garanta que tenhas uma renda extra para além daquilo que é a tua fonte principal de renda, o teu salário, mesada ou qualquer bonificação que você receba como remuneração. Garanta que tenhas uma outra fonte de renda para aumentar ou para engordar a sua bolsa. E a quarta cura que Arcade, o homem mais rico da Babilônia, partilha conosco é proteja o seu tesouro da perda. Ou seja, busque conselhos de pessoas mais experientes na área de finanças do que tu, pessoas que entendam melhor sobre dinheiro. Existe um espectro muito grande de pessoas expeditas. E se você é uma pessoa assim, meio tímida, aqui na internet, pelo menos para o nosso contexto de Angola, eu conheço a Juscelia Gabriel, Nuno Baio, conheço o Jay Killa, Jordão Neto, Ariclenes de Matos, Danilo Castro, um pouco a Neuza Pinto. Esses exemplos são pessoas que te podem dar conselhos sobre finanças e que te podem ajudar a proteger o seu tesouro da perda. A quinta e última dica que eu vou partilhar das sete, porque as outras duas eu gostaria que você lesse no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason, é planeja a reforma e o futuro da sua família. Com certeza você já viu o exemplo de pessoas que, quando estavam no mercado de emprego ou no ativo, eram muito abastadas e, quando foram à reforma, tiveram uma vida quase que, ou têm, ou tiveram uma vida quase que desgraçada. Pessoalmente, também conheço dois exemplos de duas pessoas que têm uma realidade de reforma assimétrica ou totalmente diferente. Uma delas conseguiu dar um futuro desejável para os seus filhos e uma outra nem para si mesmo consegue dar um futuro desejável, só depende da pensão da segurança social e nada mais, não tem outras fontes alternativas e sente com muita força o enfado da velhice, aquela tristeza da velhice, porque, como vocês sabem, dinheiro não traz felicidade, mas ser pobre, a falta de dinheiro, dá uma tristeza que só quem já sentiu sabe o que eu estou a falar. Então, basicamente são essas cinco curas que eu gostaria de partilhar convosco. As outras duas você pode ler no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Podes encontrar em qualquer livraria da sua província, do seu estado, do seu país. Tenho noção de que temos audiência em Angola, no Brasil, mas perdemos Portugal, infelizmente. Tínhamos audiência em Portugal, o Macaró Vicente Flow e o Jorge Miguel Trovoada, que eram pessoas assíduas, mas obrigado pelo carinho da vossa audiência. Eu tenho fé que vocês vão voltar a assistir o Clube das Cinco podcast. O livro segue com a história do filho de Arcade.
O filho de Arcade é um jovem com sangue nos olhos, um jovem com muita força, um jovem. Vocês sabem, né? Quando se é jovem, se tem muita energia, que foi enviado para uma cidade chamada Nínive. E lá ele foi enviado com um saco de dinheiro, como vocês já devem imaginar, ah, filho de um rico é enviado para um outro lugar, com certeza também não levou pouquíssimo dinheiro, levou um balúrdio de dinheiro, que infelizmente, como se diz aqui em Angola, o que é que ele fez? Bateu na parede. Pegou o dinheiro, bateu na parede. Não, mas ia, não, mas ia. Bateu o dinheiro do velho na parede. Ou seja, gastou de forma irresponsável. Gastou de forma irresponsável. Mas, apesar dele ter gasto de forma irresponsável, ele se lembrou que o pai dele lhe enviou com um saco de dinheiro, de ouro, nesse caso, mais uma tábua com as 5 leis do ouro. Com as 5 leis do ouro, que, dito de outra forma, também são leis que protegem o teu patrimônio, protegem o teu dinheiro, protegem aquilo que você foi arrecadando ao longo da vida ou que você vai arrecadando ao longo da vida. E a primeira das 5 leis do ouro é: o ouro vem para quem separa sempre 10% dos seus ganhos. Ele vem a alta velocidade para quem sempre guarda uma reserva de emergência. Isso não serve só de conselho para mim. Ou seja, não serve só de conselho para ti, mas também serve de conselho para mim. Precisamos todos nós guardar pelo menos 10% daquilo, de tudo que nós ganhamos. Parece uma repetição, mas não é. E a segunda lei do ouro é: o ouro trabalha para quem sabe colocar em bons investimentos. Ou seja, tenha bons investimentos. De nada adianta você investir naquilo que não vale a pena. Ou seja, existem investimentos que não trazem retorno. Então, muito antes de colocar o teu dinheiro em qualquer coisa, certifique-se de que é um bom investimento. Se você se lembrar, nas 7 curas contra uma bolsa vazia, nas 7 curas contra uma bolsa vazia, Arcade falou de proteger o tesouro contra a perda. E uma das formas de proteger o tesouro contra a perda é fazer investimentos em ótimas oportunidades, é alocar o dinheiro em bons investimentos. E a terceira lei do ouro que Arcade deixou para o seu filho, Nomazir, que foi responsável, como disse, bateu o dinheiro na parede. A terceira lei é: o ouro foge de quem força os ganhos. Isso significa o quê? Se vocês repararem na história de Nomazir, Nomazir pegou o saco de ouro, o saco de ouro que o seu pai lhe deu e gastou de forma irresponsável numa aposta. E é nesses momentos que eu digo assim: as apostas de todo não são más. E digo mais, a aposta não é é barulho. Porém, não devem ser vistas como investimento financeiro. Deve ser simplesmente diversão. Pessoalmente, eu não aconselho ninguém a fazer apostas ou se meter em apostas. O que aconteceu com o Nomazir foi isso que lhe fez perder o ouro que o seu pai lhe deu. Ele apostou numa corrida de cavalos e essa corrida, infelizmente, acabou mal. Ele perdeu todo o dinheiro que tinha. As apostas têm esse gatilho psicológico de te fazer investir na falsa esperança de que vais conseguir recuperar o dinheiro gasto. Então, sempre que fizer aposta, faça só por diversão, não olhando isso como um investimento. Principalmente se você for pai de família. Presta atenção a isso. Isso é uma conversa séria. Estamos aqui a nos divertir, mas a aprender também e conversar sobre coisas sérias. Dinheiro é uma coisa muito séria. Faz-nos rir, mas é uma coisa muito séria. A quarta lei do ouro é que o ouro foge de quem se mete em negócio que não domina.
Yeah. O ouro foge mesmo de quem se mete em negócios que não domina. Imagina que tu sejas um simples professor e volta e meia te metes em negócio de diamante. Tu não sabes quais são as leis que te protegem, como é que se entra nesse negócio de forma legal e volta e meia ouves que, olha, no negócio de diamantes só precisas de 100 mil kwanzas e bates esses 100 mil kwanzas na parede. Não fica muito bem perderes tanto dinheiro, fruto do teu suor, num negócio que não dominas. Dali que a Arcade aconselha aos seus convidados na festa, recuando um pouco, a procurar conselhos, a proteger o tesouro da perda. Porque você não veio parar neste vídeo por acaso. Se estás aqui é porque realmente te importas com desenvolvimento pessoal e profissional. E eu tenho aqui 4 sugestões que podem contribuir para este efeito. A primeira delas é a mentoria do Danilo Castro, Mano Velho, o cota que eu nunca tive. Nessa mentoria você vai aprender um acervo de conhecimentos baseado em experiência prática e pessoal e horas exaustivas de estudo que podem, em grande escala, contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. A segunda é contabilidade online simplificada. Neste curso você vai aprender conhecimentos sobre contabilidade e não ter mais problemas com fecho de contas e outros temas contabilísticos. A terceira é como vender infoprodutos. Neste curso você vai aprender um acervo de conhecimentos que lhe vão ajudar a fazer dinheiro na internet de forma lícita, clara e simples. A quarta sugestão, não menos importante, é o meu livro de pensamentos de Vitor Hugo Mendes. Tudo isso você pode encontrar no site da cubeta.ao. Lá você pode se cadastrar e adquirir esses 4 produtos que sugerir, pagando por referência via Multicaixa Express, pelo ATM ou ainda por um cartão Visa. Dito isso, bom proveito do vídeo. Tamo juntos. É duro perder dinheiro, sabes? É duro perder dinheiro de muito suor, de sacrifício. Então, sejamos muito responsáveis. A conversa está a tomar um rumo sério, mas é importante nós sermos responsáveis com os gastos que fazemos. A quinta e última dica para terminar esse vídeo, edição especial Clube do Livro, é: o ouro se perde quando investimos em negócios inseguros, irrentáveis. É uma repetição, em outras palavras, da quarta lei, que é que o ouro foge de quem se mete em negócios que desconhece. Então, sempre que você se colocar em um negócio que desconheces, procure sempre por pessoas experientes na área que te vão dar direcionamento, que te vão dar as diretrizes necessárias para que o negócio corra da melhor forma possível. O dinheiro foge. A Neuza Pinto, que é uma especialista em finanças, diz sempre: o dinheiro gosta de quem lhe trata bem. Então, seja responsável, trate bem o seu dinheiro com carinho, não como um Deus. Lembrando que o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. O dinheiro é um bom empregado, dito em outras palavras, mas é um péssimo chefe. Então, trate bem o seu dinheiro, invista e proteja o futuro, o teu futuro e o futuro das gerações que vêm a seguir a ti, que dependem de ti. Espero que esse vídeo tenha sido realmente de valor, porque ele foi feito com muito carinho, foi preparado vagarosamente, cuidadosamente. E o lema do Clube das 5 é sempre o mesmo. Se você acha que esse conteúdo é de valor, partilhe com mais alguém que precise assistir. Se você gostou, põe o like, comenta, partilha. E se você ainda não é subscrito, subscreva o canal para você poder receber mais conteúdos como esse que passam aqui. Até o próximo vídeo. Tamo juntos!